Bem-vindo ao canal Academia e Mercado. No mês de março, nós escolhemos a temática Tecnologias de Reconhecimento Facial. E hoje, para conversar um pouquinho sobre esse tema, né, sobre esse assunto tão importante, nós temos a honra de receber o Samuel Oliveira. O Samuel ele é mestre em Direito e Inovação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é doutorando em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio, autor do livro que está saindo agora do forno, né? Sorria, você está sendo filmado, repensando direitos na era do reconhecimento facial, publicado pela Revista dos Tribunais. E autor também de um artigo muito interessante, intitulado O uso das tecnologias de reconhecimento facial baseadas em inteligência artificial e o direito à proteção de dados. Olá, Samuel, tudo bem contigo? Oi, Jean, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria elogiar a sua iniciativa, essa aproximação tão importante que, como o próprio nome do seu projeto já diz, da Academia e Mercado, de a gente poder conciliar essas áreas, de a gente poder criar uma ponte entre duas esferas tão importantes da nossa sociedade, que seria a pesquisa e seria também as relações privadas, o mercado. E gostaria de agradecer também pelo convite, é uma honra poder participar dessa entrevista, participar desse projeto com você. Valeu, obrigado, desde já. Nós que te agradecemos muito a tua disponibilidade de estar aqui conosco, para nós é um enorme prazer. Já deixa eu aproveitar esse início, estou vendo o teu livro ali no fundo, né? Traz ele para frente, mostra aqui para o pessoal olhar a capa do teu livro aí, lançaste ele agora, né, Samuel, é isso, né? Ele é de janeiro, isso, tá dando para ver legal? Dá, perfeito. Parabéns pela obra, Samuel. Obrigado. Parabéns. Daqui a um tempinho a gente marca uma conversa para poder falar sobre o livro e discute com calma. Maravilha. Vamos conversar agora um pouquinho sobre tecnologia de reconhecimento facial? Claro, vamos. Então, tá bom. Samuel, primeiro de tudo, assim, qual foi o grande motivador a te levar a escrever sobre essa temática, tanto o artigo quanto agora essa tua obra aí que lançou recentemente? O que te despertou esse interesse, né, demasiado pela questão das tecnologias de reconhecimento facial? Olha, Jean, foi uma trajetória um pouco sinuosa que me levou até essas tecnologias de reconhecimento facial, mas em uma das discussões que eu tive durante umas aulas de mestrado com um professor e com um colega, que inclusive são os coautores do artigo que você mencionou mais cedo, nós estávamos discutindo e pensando atuais usos de tecnologias de inteligência artificial e como que alguns usos dessas tecnologias têm afetado determinados direitos individuais. Era um pouco o tema da nossa discussão. Então, nós falamos sobre predição algorítmica, sobre alguns outros temas relacionados à inteligência artificial, e nisso surgiu a ideia de falar sobre reconhecimento facial, porque é uma tecnologia relativamente nova, porque, bom, não vem de hoje a questão do reconhecimento facial, mas o uso de reconhecimento facial aliado a técnicas de inteligência artificial, como machine learning, deep learning, é algo bem recente, e é algo que, bom, como acredito que qualquer pessoa que esteja antenada em tecnologia hoje em dia é capaz de saber, tem chamado muita atenção, tem levantado muitas discussões. E nisso, debatendo, nós percebemos que não havia nenhuma produção, não havia nenhum estudo àquela época, isso em 2018, início de 2018, início e meio de 2018, a gente sentiu falta de algum trabalho que discutisse justamente isso, sobre como que essas novas tecnologias de reconhecimento facial baseadas em IA operam tratamento de dados pessoais e quais seriam as implicações disso, como que a gente poderia discutir a regulamentação dessas tecnologias. Daí surgiu a ideia de escrevermos esse artigo em coautoria, e do artigo eu estava um pouco órfão de um tema para minha dissertação, eu gostei bastante da discussão, eu acabei percebendo todos os caminhos que eu poderia seguir nessa discussão, falando sobre como que essas tecnologias estão relacionadas a diversos direitos, e a partir daí eu decidi, enfim, dar continuidade à minha dissertação falando sobre reconhecimento facial, e posteriormente surgiu a ideia de tentar publicar. Entrei em contato com a editora, a gente conversou, tentamos esticar um pouco o assunto, trazer alguns assuntos que não tinham sido abordados, e surgiu a minha dissertação, surgiu o livro, e essa quase que uma paixão pelo tema para poder discutir essas tecnologias.
Perfeito. Pois é, no teu artigo tu fala muito dessa correlação entre reconhecimento facial, inteligência artificial, o Big Data, né? Eu mesmo recordo como a minha área, assim, a minha área raiz, né, de formação em ciência da computação, né? Eu sou um bacharel em ciência da computação. Há muitos anos a gente fala de tecnologias a gente fala de inteligência artificial, de linguagem, sobre isso. Mas só recentemente, realmente, a gente tem visto alguma coisa decolar, de fato, né? Nessa tua abordagem aí, nesse estudo profundo que vocês fizeram, enfim, tu acha que esse casamento entre IA, entre Big Data e entre reconhecimento facial, tu acha que, de fato, essa tecnologia agora é a hora dela, chegou para ficar, é a vez realmente que ela vai se popularizar e ir até os lares, quem sabe, né? Enfim. Olha, Jean, é uma pergunta que eu me faço bastante. Sempre que eu estou discutindo esse tema, é algo que eu penso, sempre que surge alguma nova lei, algum projeto de lei, alguma discussão, é algo que acaba vindo à mente, pensar se essas tecnologias vieram para ficar, como que vai ser o uso dessas tecnologias aqui para frente. Mas uma coisa é fato, acredito que, bom, você sabe melhor do que eu, mas também a gente tentou demonstrar no artigo que hoje em dia o uso dessas tecnologias se popularizou tanto justamente por conta desses avanços que a gente teve tanto na área de inteligência artificial quanto do Big Data, que de certa forma estão correlacionadas. Como eu comentei mais cedo, o reconhecimento facial vem desde 1942, na verdade, e mais precisamente 1947, que foi quando existiu a primeira iniciativa de uso de reconhecimento facial, que era por sistemas de circuitos fechados de televisão, que teria sido para, se eu não me engano, casamento real em 1947 em Londres, na Inglaterra. Só que na época, em razão do alto custo que implicaria utilizar esse sistema, a proposta foi deixada de lado e foi retomada em 1952 para a coroação da Rainha Elizabeth II. Então, se a gente for pensar, na verdade, essa ideia de uma vigilância, de um videomonitoramento, ela vem desde meados do século passado, mas só agora, com essa disponibilidade de enormes bases de dados, né, que seria o próprio Big Data, que a gente consegue ter um reconhecimento mais efetivo, no sentido de um reconhecimento muito mais amplo. Porque, por mais que a gente tenha bases de dados, como a da polícia, como bases de dados de polícias, como bases de dados relativas, por exemplo, à CNH, a gente não tinha como fazer um armazenamento de um número tão volumoso assim, de imagens para poder depois operar esse reconhecimento facial como a gente tem hoje em dia. Então, é só com o Big Data, só com essas bases de dados tão gigantescas que a gente tem hoje em dia, que a gente consegue operar o reconhecimento facial da maneira como ele opera hoje. E somado a isso, claro, tem a questão da inteligência artificial, porque até relativamente pouco tempo esse reconhecimento era feito quase que de forma manual. Uma pessoa ela tinha que assistir a um vídeo ou ela tinha que olhar uma foto e tentar fazer a identificação, fazer um match entre a pessoa que ela estava olhando, seja uma foto, um documento, pessoalmente, com a imagem que ela tinha naquela base de dados dela. E hoje em dia a gente consegue fazer isso muito facilmente a partir de aplicativos, de softwares que vão utilizar diferentes métodos de IA para poder fazer essa análise e fazer essa comparação. Então, não sei te dizer até que ponto essa tecnologia veio para ficar, mas com certeza ela adquiriu essa força que ela tem hoje em dia pela conciliação desses fatores. E, claro, ela só tende a crescer nos próximos anos e em um futuro próximo, com certeza a tendência é que a gente veja um uso cada vez maior dessas tecnologias. Até quando, eu fico me questionando bastante, mas por enquanto e pelos próximos anos a gente vai ver bastante, sim. Perfeito. Samuel, que implicações essa tecnologia pode trazer no desenvolvimento da personalidade humana, na tua opinião? Olha, Jean, quando a gente fala de reconhecimento facial, algumas questões quase que básicas, mas fundamentais, no sentido de fundamentar o debate, têm que ser trazidas, né? Se a gente for pensar, a gente tem diversos usos para tecnologias de reconhecimento facial. E, infelizmente, na minha opinião, um dos principais usos que a gente tem visto é o uso dessas tecnologias pelo setor público, por governos, para fins de vigilância ou de videomonitoramento. E, principalmente nesses casos, eu acredito que talvez seja o aspecto mais negativo dessas tecnologias, seria talvez um afetamento ao próprio direito à liberdade da pessoa. Tem uma frase do Snowden que eu acho muito bacana,
que ele fala que quando nós somos vigiados, nós agimos como se nós fôssemos menos livres. E se nós agimos como sendo menos livres, nós de fato somos pessoas menos livres. Então, quando a gente tem esse monitoramento constante, se a gente tem essa vigilância, quase que pensando num panóptico Foucaultiano, a gente vai, querendo ou não, restringir um pouco das nossas atividades, restringir um pouco daquilo que a gente faria caso a gente não estivesse sendo vigiado. Então, uma questão que a gente tem que colocar é muito isso, como que o uso dessas tecnologias vai afetar o nosso direito à liberdade, e também, claro, outros direitos, como privacidade e proteção de dados, que talvez sejam as discussões que estão mais em voga hoje em dia. Então, acredito que o uso dessas tecnologias sem um respaldo legal e sem um cumprimento com as disposições legais, como, por exemplo, a questão da LGPD, do GDPR, enfim, dessas regulações de proteção de dados, podem implicar, com certeza, alguns vários riscos à liberdade, à privacidade e até mesmo à proteção de dados pessoais. E com relação, já que tu abordou LGPD, né, enfim, GDPR, vamos falar de LGPD, Brasil, né? Tu acredita que nós estamos bem servidos com relação a leis, mesmo que elas não abordem talvez tão explicitamente a questão do reconhecimento facial, mas mesmo que de forma mais genérica, tu acha que nós estamos bem servidos ou que a lei ainda é muito recente e há uma necessidade talvez de caminhar ainda bastante, evoluir bastante? O que tu pensa sobre isso? Olha, Jean, eu vou ter que te responder com uma resposta clássica do direito, que é o famoso depende. Vai depender muito do que a gente estiver falando em termos de uso de reconhecimento facial. A gente pode dividir basicamente em duas perspectivas, dois aspectos. Um deles seria o uso por instituições privadas e o outro seria o uso para a segurança pública, defesa nacional e interesse público. Perfeito. Então, isso tem que ficar bem claro quando a gente pensa na regulação dessas tecnologias. Se a gente for pensar, por exemplo, no uso privado, no uso por instituições privadas, por corporações, a gente tem uma proteção que eu consideraria relativamente satisfatória na LGPD. Nós temos a definição na própria LGPD dos dados pessoais, da biometria facial como um dado pessoal biométrico, que seria a definição do artigo 5º, inciso 2º, e seria, no caso, também um dado sensível, né? Então, a gente tem que observar as bases legais de tratamento de dados, que seriam o artigo 11 da LGPD, e a partir daí a gente consegue, sim, trabalhar de uma maneira relativamente satisfatória o uso dessas tecnologias. O que fica um pouco complicado é quando a gente pensa no uso dessas tecnologias pelo setor público, porque aí, teoricamente, as disposições da LGPD não vão se aplicar ao uso quando se tratar para uso de segurança pública, investigação criminal, defesa do Estado. Tanto é que a gente tem discutido recentemente o que se apelidou de LGPD penal, que aí já abarcaria de uma maneira um pouco mais ampla e um pouco mais específica o uso dessas tecnologias, seja de reconhecimento facial, sejam as demais tecnologias que operam tratamento de dados pessoais, para fins de interesse público. Então, é uma questão bem complicada, se a gente for pensar nesse sentido. Porque, por um lado, a gente tem a LGPD, sim, que vai regular relações privadas de uma maneira ok, que tem um arcabouço legal bastante interessante, mas também tem um uso que talvez seja o uso mais comum dessas tecnologias de reconhecimento facial, que é o uso para a segurança pública, que não vai ser abarcado pela LGPD, ao menos não totalmente. A gente tem a questão da aplicação dos princípios, das finalidades, mas ainda assim é uma discussão que tem bastante chão pela frente para a gente poder discutir isso, a gente poder debater e aplicar essas tecnologias de uma maneira correta e sempre com respeito aos direitos fundamentais. Samuel, existe uma obra intitulada 21 lições para o século XXI. Nessa obra, o autor cita, abre aspas, quando você ri, um riso forçado, está usando circuitos cerebrais e músculos diferentes dos que usa quando ri de verdade. Normalmente, humanos não são capazes de detectar a diferença, mas um sensor biométrico seria, fecha aspas. E aí, eu te pergunto, se é uma ficção, é realidade? Qual a visão de futuro sobre essa tecnologia, sobre essa explanação? Olha, eu diria que, infelizmente, ou é uma realidade ou tem caminhado para se tornar uma realidade. Inclusive, recentemente, foi publicado um estudo, se eu não me engano, no Japão, que fazia o uso de reconhecimento facial em escolas básicas, escolas primárias,
para poder medir o nível de satisfação dos alunos com os conteúdos que eram apresentados em sala de aula. Interessante. Então, de fato, é uma realidade. Nós temos visto o uso dessas tecnologias de reconhecimento facial para a detecção de emoções. E, inclusive, foi o caso, recentemente, 2018, da linha de metrô Via 4 de São Paulo, que, se não me engano, opera a linha amarela, que foi, inclusive, alvo de processo judicial justamente por estar utilizando câmeras com sistemas de reconhecimento facial para identificar as reações dos passageiros aos anúncios que eram exibidos. Então, seguindo um pouco a linha do que o Harari fala, sim, tem sido uma realidade. A questão é que uma realidade um pouco obscura, porque essas tecnologias elas não são, digamos que, precisas o suficiente para serem capazes de identificar todas as emoções humanas e captar todas as nuances. Então, às vezes, alguns usos podem parecer inofensivos e implicar, por exemplo, menos violações, digamos assim, ou serem menos invasivas, como seria talvez o caso dos alunos na escola, em que se media a satisfação deles no aprendizado. Mas se a gente for pensar, por exemplo, no uso de uma tecnologia dessa, talvez uma entrevista de emprego, ou talvez uma abordagem policial para identificar o estado de humor de uma pessoa que está sendo abordada, por exemplo, com a falta de acurácia, com a falta de precisão que a gente tem nessas tecnologias, isso pode ser muito perigoso. Então, acredito que elas têm caminhado para se tornar uma realidade, sim, mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de aplicar essas tecnologias justamente por conta disso, porque pode ser que um erro pequeno, por mais que a precisão seja talvez de 97%, 99%, 1% que seja, que cause certo dano, eu acredito que é um fator a ser considerado para a gente repensar esse uso de tecnologia de reconhecimento facial. Muito bem colocado, Samuel. Concordo contigo. É bastante relevante esse teu apontamento, né? Por menor que seja a imprecisão, né? Muita evolução que a gente já teve, né? Por menor que seja a escolha, né? Dessa imprecisão, né? De alguma coisa por essa imprecisão pode ter um risco uma consequência bastante grave, né? Perfeito, muito bem colocado. Um outro fator, Samuel, que eu queria te questionar também é o seguinte. A gente tem falado muito sobre o uso do reconhecimento facial, principalmente aplicado às questões de segurança pública. Tu mesmo já citaste aqui, nós tivemos um outro episódio conversando com outro entrevistado também, acabou citando isso, enfim, né, a gente ouve falar muito sobre isso. Né? Um exemplo bom disso, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né, nós vimos muita questão do cercamento digital, acho que isso também está acontecendo nas cidades, né? Acho que isso em outros locais também é uma realidade, né? A gente vê isso em várias cidades brasileiras. Agora, no que tange a aplicação dessa tecnologia para outras finalidades, a gente não tem visto tanto uma questão mais noticiada, né, na mídia, enfim, né, muito se fala para a segurança pública. Né? Na tua opinião, o que se deve isso? Olha, Jean, talvez foi uma questão também que quando eu vi o briefing eu fiquei me refletindo bastante, tentando entender o porquê, e eu acredito que a única resposta que eu consigo dar seria talvez porque o uso dessas tecnologias pelo setor público, por agentes públicos, talvez seja o uso que mais acarrete violações de direitos fundamentais. Se a gente for pensar, por exemplo, recentemente nos Estados Unidos, em que houve uma prisão indevida, bom, foi um caso que repercutiu bastante nos Estados Unidos, de uma prisão indevida por conta de reconhecimento facial o software identificou incorretamente o homem que foi identificado e injustamente preso. Isso também já aconteceu no Brasil algumas vezes. Então, acho que o uso de tecnologias de reconhecimento facial pelo setor público é o que mais gera violações a direitos e, portanto, que mais gera discussões. E é o uso que mais deve ser debatido justamente por conta disso, por todas essas implicações que traz a liberdade, a privacidade e até mesmo a proteção de dados. Mas também acredito que o uso tem despontado bastante pelo setor privado, e acho que é um assunto também que vale a pena a gente falar e discutir, porque tem se tornado cada vez mais comum a iniciativa privada, enfim, empresas utilizarem essas tecnologias. Perfeito. Exatamente sobre isso, assim, a gente percebe que o gestor público, né, ele já descobriu essa tecnologia como um benefício, né, na entrega de valor para o cidadão, né, o gestor público trabalha entregando valor para o cidadão, então ele já percebeu
o valor dessa tecnologia e a materialização disso, né, para o público. Agora, o gestor da organização privada, quando é que tu acha que ele vai descobrir, de fato, isso como benefício para o seu cliente? Com relação ao setor privado, Jean, eu acho que as empresas também já têm se atentado a como que elas podem fazer uso dessas tecnologias, sobretudo para duas finalidades. Uma seria para a questão de segurança, tanto, às vezes, dos empregados, dos funcionários das empresas, quanto dos clientes, e também por uma questão de comodidade, de praticidade. Um exemplo, que é até um exemplo ruim, mas que não deixa de ser um exemplo, que é bem recente, na verdade, aconteceu com a Uber no Reino Unido, em que a Uber utiliza sistema de reconhecimento facial para a identificação de seus motoristas, só que o sistema utilizado pela Uber é baseado em foto-foto. Então, a Uber tem uma base de dados com as fotos dos motoristas, e de tempos em tempos ela opera uma verificação dos motoristas a partir de uma foto que eles têm que tirar com o celular deles, que eles utilizam no dia a dia do trabalho. E recentemente aconteceram umas demissões porque o sistema falhou em reconhecer os motoristas. Por uma falta de precisão do sistema, e às vezes também por questões técnicas, má iluminação, uma má qualidade da câmera, enfim. Os sistemas identificaram que o motorista que deveria estar no carro não era o motorista, então que estaria acontecendo talvez uma fraude, e por conta disso ocorreu uma série de demissões no Reino Unido de motoristas em razão do uso desse sistema de reconhecimento facial. O que, bom, poderia ser uma iniciativa interessante se o sistema tivesse uma precisão um pouco maior, ou então talvez se a gente tivesse uma possibilidade de revisão dessa decisão automatizada, que inclusive é uma das previsões que a gente tem na LGPD, que seria a revisão da tomada de decisão automatizada. Então, as empresas podem sim utilizar, mas às vezes se valendo dessas salvaguardas legais, ou talvez de um sistema um pouco mais justo, de pensar um sistema que seja mais eficiente. Um outro exemplo que eu posso te dar é de uma rede de farmácias aqui do Brasil, que em parceria com a Cielo, instituiu um sistema de pagamento por reconhecimento facial. E o cliente que tiver interesse faz o download do aplicativo no celular, faz o cadastro da sua biometria facial, faz o cadastro do seu cartão de crédito, e chegando na farmácia, se o cliente optar por esse meio de pagamento, o cliente vai utilizar esse sistema de reconhecimento facial, não vai precisar utilizar o cartão, não vai precisar utilizar o celular, nada. Simplesmente a assinatura digital do seu rosto vai ser suficiente para poder fazer esse pagamento. E um aspecto bem interessante que a empresa faz questão de pontuar é que esse reconhecimento, diferente do que acontece com a Uber, não é feito foto por foto. Ele é feito com que a gente tem, inclusive, uma autora norte-americana, vou ter que colar o nome dela aqui, ela chama Dorothy Denning. Ela discute muito isso, que o que importa quando a gente vai discutir sistemas de identificação biométrica é o que ela chama de vivacidade. Esse sistema das farmácias, ele utiliza não o reconhecimento por foto, mas o reconhecimento em movimento, que a partir do movimento do rosto vai identificar os pontos faciais da pessoa, vai gerar a assinatura facial dela, vai fazer a verificação com o que consta no sistema, e a partir disso vai acontecer a identificação. Então, você não poderia, por exemplo, fraudar com uma foto, e as chances de erro são bem menores. Então, é muito interessante a gente ver como que diferentes tecnologias podem ser adotadas para maximizar a utilização do reconhecimento facial e gerar, enfim, um produto muito mais justo e que vai ter um retorno muito melhor, justamente por evitar essas taxas de erro, ou, enfim, ou talvez até mesmo algumas situações de injustiça, como aconteceu com o caso da Uber. Perfeito, perfeito, muito bem colocado, ótimos exemplos. Samuel, tá maravilhosa a conversa contigo aqui, mas eu preciso te fazer uma pergunta final aqui. Claro. No que tange assim ao desenvolvimento, né, das tecnologias, né, dessa temática de tecnologia de reconhecimento facial, ela se desenvolver mais aqui no Brasil, ou ser mais aplicada até mesmo nas organizações, nas empresas, né? Qual que tu acha que pode ser a contribuição da academia? Então, uma pergunta para um acadêmico, né? Qual que tu acha que pode ser a grande contribuição da academia com relação ao desenvolvimento dessas tecnologias aqui no Brasil? Eu acho que vai muito de, inclusive, algo que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, que é a gente tentar fazer essa aproximação da academia com a vida prática.
o conhecimento acadêmico, por si só, óbvio, tem a sua importância, mas principalmente se tratando de uma questão tão contemporânea e tão urgente, que é a regulação de novas tecnologias, a academia tem que ter esse diálogo com a sociedade, com o mercado, para que a gente possa caminhar juntos nesse sentido, de não serem campos separados que não dialogam, mas sim que a gente tenha uma comunicação que vai ser benéfica para todo mundo. E um aspecto muito importante que a gente tem que observar, e falando isso como acadêmico do direito, é a questão da interdisciplinariedade, que não adianta também a gente ficar fechado no mundo do direito, discutindo leis e termos jurídicos e conceitos, se a gente também não tem conhecimento da computação, conhecimento da ciência de dados, da informática. Então, são áreas que estão interligadas, que hoje em dia são indissociáveis, e a gente tem que promover esses debates, esses diálogos, e a partir disso a gente gerar discussões que começam na academia e vão para o mercado, vão para a sociedade, ou ao contrário, ou pegar discussões que estão acontecendo no mercado, discutir coisas que estão se passando na sociedade e trazer para dentro da academia. Discutir, por exemplo, essa questão do caso da Uber e a partir daí pegar um caso concreto e a gente tentar ver como que a academia pode contribuir para isso, como que o direito pode contribuir. Então, é tentar pensar em conjunto, enxergar a academia como um elemento da sociedade, que de fato é, óbvio que é, mas a gente tentar sempre fazer essa comunicação, de discutir com acadêmicos, com pessoas que têm pesquisado novas tecnologias, mas também tentar incluir sempre profissionais da área de computação, cientistas de dados, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas no uso dessas tecnologias, para a gente consiga debater e gerar tecnologias cada vez mais justas, ou usos cada vez mais justos dessas tecnologias. Perfeito, Samuel. E esse teu discurso aí, ele é totalmente compatível com o propósito do nosso canal, é exatamente isso. A gente precisa dessa aproximação. A gente se produz muita coisa boa na academia e o nosso país é muito carente de informação séria e precisa, então essa aproximação, e obviamente a academia também dessas experiências práticas aí do dia, né? Então, perfeito. Pessoal, esse foi o Samuel Oliveira, autor do livro Sorria, Você Está Sendo Filmado, Repensando Direitos na Era do Reconhecimento Facial. Nós vamos deixar um linkzinho ali onde é que tu encontra o material dele, as referências dele. Samuel, foi uma grande honra te receber, te agradecemos mais uma vez. Foi minha, muitíssimo obrigado, espero que a gente possa um dia marcar um café em Porto Alegre, ou em Minas Gerais, e, enfim, enquanto não acontecer o café, a gente marca mais bate-papos virtuais para poder continuar discutindo e levar para frente essa iniciativa tão bacana que você tem tomado. Valeu, muito obrigado pelo convite. Perfeito, vamos fazer um café, chimarrão, pão de queijo, é isso, né? Perfeito. Tá bom. E aí, pessoal, gostaram da nossa entrevista? Bacana, né? Se gostou, dá aquela curtida, né? Ajuda a compartilhar e nos vemos no próximo.